eu sou aquele que enganou o meu pai, eu sou aquele que enganou a minha família, eu sou aquele que estou enganando o meu sogro. Eu sou esse. E muitas vezes a gente toma para nós mesmos essas mentiras, essas palavras de autocondenação ou palavras pejorativas que muitas vezes recebemos dos familiares, do mundo, das pessoas, de autoridades, dizendo: você é um Zé Ninguém, você é um ilegal, você... E essas coisas, essas palavras vão definindo a nossa identidade, quem nós somos, e a gente não consegue se enxergar de outra maneira. Então Deus permite que a gente encare essas lutas, viva esses momentos de dificuldade, para que, ao nos aproximarmos dele, nós escutemos dele: tu és o meu filho. Tu és o meu filho amado em quem me comprazo. Quando Jesus é batizado lá no Rio Jordão, o que ele escuta do alto? Uma voz dizendo: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Quando ele sai das águas do Rio Jordão e é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado por 40 dias, qual é a primeira palavra que Satanás fala com ele? Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Satanás, ele sempre vai colocar em xeque, em dúvida, questionar quem você é. Ele sempre vai colocar no seu caminho situações, não estou dizendo que ele vai aparecer com um tridente na mão, com um rabinho, e dizer: você não é filho de Deus. Não. Ele vai criar situações para colocar em dúvida quem você é. Se tu és o Filho de Deus, faz um milagrinho aí. Né? Ele vai olhar para você: olha, se tu és o Filho de Deus, por que você está sofrendo? Por que você não precisa passar por isso? Né? Afinal, você é o herdeiro da promessa. Imagina Jacó, né? Senhor, eu recebi a tua bênção, eu agora sou pai de multidões, eu agora sou o filho da promessa que o Senhor fez para o meu avô Abraão. Por que eu tenho que fugir da minha casa? Por que eu estou como um bandido, peregrinando aí por 20 anos numa terra estranha? E Jacó tem essa crise. E essa crise lhe fez amadurecer. E diz a palavra que quando ele decide voltar para casa, ele temeu. Ele temeu, e não foi pouco. Olha só o que Jacó diz aqui no verso, deixa eu ver aqui, no 32, no capítulo 32, diz que Jacó teve medo. Né? Ele diz assim, olha, Jacó deu prosseguimento à sua viagem quando anjos de Deus saíram ao seu encontro. Assim que Jacó observou... Não, espera aí. 32 o quê? No capítulo 32... Né, e diz assim, quando os anjos de Deus saíram ao seu encontro, assim que Jacó os observou, exclamou: esse é o campo de Deus. E por isso deu lugar ao lugar o nome de Manaim, 2 exércitos. Jacó enviou mensageiros para reger a Sem, também contra Edom. Ele ordenou: assim falareis a Esaú, meu senhor, eis a mensagem do teu servo Jacó. Habitei junto com Labão, e ali permaneci trabalhando até esses dias. Ganhei bois, jumentos, ovelhas, cabras, escravos. Envio agora mensagem ao meu senhor, para que me recebas em paz. Os mensageiros voltaram a Jacó com as seguintes notícias: fomos a teu irmão Esaú,
ele mesmo vem agora ao teu encontro, e há 400 homens com ele. Olha o verso 7. Jacó teve grande medo e sentiu-se deveras angustiado. Então dividiu em 2 exércitos homens que o acompanhavam, como também as ovelhas, cabras, bois e camelos. Jacó, ele teve medo. Ele teve um temor muito grande do que poderia acontecer com ele. Irmãos, quando nós não entendemos o propósito de Deus nas nossas vidas e aquilo que Deus faz em nossas vidas, muitas vezes nós somos tomados pelo medo. Nós muitas vezes somos guiados pelo medo. Assim como Jacó. Porque ele não entendeu, até então ele não tinha tido um encontro verdadeiro com Deus. O primeiro encontro foi através de sonho. Olha só. Quando Deus não consegue falar com a gente acordado, ele usa sonhos. Porque Jacó não tinha ainda condições de entender quem ele era e quem Deus era. E durante aqueles 20 anos, Jacó continuou nessa luta. Mas agora ele tem que encarar. Ele tem que encarar a realidade. Ele tem que olhar para ele, primeiro para Deus, né? E depois para ele. Ele tem que olhar, olha, eu enganei meu irmão. Eu fugi porque eu enganei meu irmão e agora eu vou me reencontrar com ele e ele vai me matar. E ele teve grande medo. Então, olhar para dentro de nós, o que a gente fez na vida, o que a gente se tornou por causa daquilo que fugiu dos planos de Deus, ou seja, daquilo que Satanás sugeriu como verdade, muitas vezes a gente aceitou. Né? Muitas vezes Satanás lançou: você é isso, você não vai dar certo, você não vai conseguir. Muitas vezes a gente aceitou. E a gente precisa encarar a verdade. Amém, aleluia. E esse medo, irmãos, é o que muitas vezes nos faz lutar com Deus. Né? Porque chega um certo momento que a gente fala, olha, ou eu conserto a minha vida e entendo o plano de Deus na minha vida e vivo os planos dele para a minha vida, ou eu morro. Né? Jacó estava nessa situação. Ou ele é abençoado pelo anjo, por Deus, ou ele morre na espada pelo seu irmão. Então, esse é o medo, esse é a angústia que todos nós temos que vencer. Mas eu quero te deixar essa palavra de encorajamento. Busque a face de Deus, lute. Posso falar uma coisa? Pode, Devemos ter mais fé em Deus, sabe? Confiar nele realmente, para adquirir as coisas na vida. Eu acho isso. Eu, por exemplo, não tinha religião direito, vivi uma vida assim, desligada, sabe? Então, bom, aconteceu que eu aconteceu que eu tinha um derrame. E esse derrame eu pedi a Deus, né? Que me curasse daquela enfermidade, porque ninguém gosta de ficar paralítico na cadeira de roda. Agora eu fiquei 5 meses na cadeira de roda, minha voz ficou todo desse lado. Eu chorava, mas eu não fazia essa pergunta para Deus, porque eu não tenho culpa. Porque às vezes a gente pensa que é Deus, Deus fez isso para mim, não é? A própria pessoa faz e procura ter os erros na vida dele. Então, se eu não adquirir, querer lutar, eu quero aceitar Jesus na minha vida e vou seguir, vou
vou procurar a palavra, vou alimentar essa palavra, porque não devemos só alimentar de alimento, porque alimento vai e vem, sai do estômago, acabou. E a gente, nós não somos nada, vamos pro pó. Né? E onde é que o Espírito vai? Eu venho de Deus. E eu preocupo muito com isso, sabe? Sou uma pessoa muito de Deus. A primeira coisa que eu faço de manhã é agradecer a Deus por minha vida. Porque eu sou uma máquina, eu tenho uma máquina aqui. E eu levanto todo dia, eu agradeço por essa maquininha que me mantém oxigênio pra mim, sabe? Porque pra mim é um milagre, porque Deus é maravilhoso. Com certeza. Sem eu, É eu um não milagre. sei. Estou conhecia ser uma minha vida, não dou mais ainda. Mas eu tenho decaída, que eu sou bipolar, sabe? Bipolar é uma doença, assim, não é doença, mas é balanço, sabe? Às vezes você está bem, às vezes você não está bem, mas eu sou tão forte que hoje aconteceu uma coisa incrível, sabe? Como pastor, não entendo o que falar, sabe? Eu vou falar rapidinho. Me convidaram para reunião lá na escola que eu trabalho, trabalhava, eu parei, porque a depressão da pessoa é tão forte que a gente fica assim, Depressiva também. depressivo. Então eu procurei sair da escola, sabe? Mas eu vou para dar uma força para eles. Então hoje a reunião foi muito interessante. Me colocaram para participar, mas eu não sou uma pia supor. Pia supor é você dar grupos às pessoas. E eu dava isso antes, né? Parei. É um dinheirinho tão bom, mas não é para causa do dinheiro, é porque você aceitar as pessoas que têm problemas na vida, de ajudá-las, tá? E é muito bom. Então eu levo a palavra. Não é todo mundo que gosta da palavra de Deus, não gosta de escutar. Mas eu sou muito levada, eu sou uma pessoa muito levada. Eu critico também, eu brinco com. Eu levo brincadeira, sabe? Eu levo brincadeira, mas na palavra de Deus. Para sair daquela depressão. Então, na reunião, eu estava falando um negócio lá, cada um falava, faz uma coisa, faz aquilo. Assim, eu fiquei prestando atenção, é engraçado. Eles falando isso aí, mas não tem Deus, ninguém aqui tem Deus com eles. Eu senti assim, sabe? Aí você tem uma coisa para falar, alguma coisa? Falar que eu disse, não, por enquanto tem não, mas vou orar muito para todos vocês. Tenho pena, tenho muita pena. Porque vocês estão adquirindo tudo isso aí, mas não tem uma alimentação de Deus. Aqui falta o Espírito de Deus. Uau. Aí eles mandaram calar a boca. Pediu, por favor, aqui não pode falar de Deus. Por que não? Vocês estão aqui por causa dele. Acorda, gente, presta atenção. Wake up. Life's too short. Eu falo, life's too short. You here today, tomorrow not here. Come on, wake up, buddy. God is special. If you don't accept God in your heart. E o metodista, deu cartãozinho. Aleluia! Bateu um monte de gente na Missionária. Aí ele fala que eu sou Glória a Deus! Porque eu tinha esse cartão dela. Chegou a metodista. Você chegou a filha de Deus, né? Amém, glória a Deus. Glória, olha a palma, Cristina, gente. Se todo mundo tivesse a mesma atitude, Agarra. olha como seria diferente. Porque às vezes a gente se limita a falar de Deus, sendo que a gente tem Deus no coração. A gente está viva igual ela falou. O ar que nós respiramos é graças a Ele. E a gente, às vezes, em certos lugares, a gente se sente fora de ambiente. Por quê? Porque a gente não tem a audácia que ela teve. Se a gente tivesse só um pouquinho, ia ser tudo tão melhor. Fala, Você Débora. estava falando da história de Jacó, mas não tem nada a ver com a história. É um outro sentido o que você colocou, mas só para mim saber por que isso, talvez você saiba me responder. Porque o primogênito era o Esaú. Sim. Mas você sabe que a mãe de Esaú, a mãe Rebeca. enganou, Ajudou, ajudou a enganar. E tem muita Rebeca, viu, por aí. Isso. Ajudou a enganar. Chegou na hora lá, o pai estava cego, ele colocou o pelo do carneiro, até o cara tinha o braço. O Jacó tinha o braço peludo e o outro não tinha. Aí colocou o pelo lá para enganar. Exato, E aí o pai deu foi uma ela que benção falou, olha, enganar. E ela que fez Vaza que o teu guisado. irmão tá bravo com E você. ela que falou, e ela que fez o guisado, né? Pra ele levar. Mas o que E aconteceu? qual que é Ela a nunca mais viu eles. Exatamente. Qual que é a Jacó consequência? concordou. Sequência. Hã? Jacó concordou com a mãe dele. E qual que foi a consequência
desse pecado de Rebeca. E Ele teve que fugir e ela nunca mais viu o filho. E, além de não ter visto o filho, quem mais que ela não viu? A família dela. Os netos. Ela morreu antes dela voltar? Morreu antes dela. Morreu. Nunca mais. Ela não teve o prazer de colocar um neto nos seus colos. Ela queria ela mais, verdade? Ela preferia ela mais que... Exato. Havia uma Parece preferência. Mas o preço que ela pagou. Por exemplo, a sua filha sai, chega tarde em casa, aí você pega, abre a porta e fala, quem te não vai deitar. Acobertando, né? Acobertando. O erro. Dá pra gente entender porque era Mas era essa a pergunta? Mãe, Não, porque é a mãe, né? A mãe faz tudo pro filho, né? Até isso, errado. até o erro ela cometeu pra... Mas Mas não, aí eu não tem vejo nada que não tenha consequência, né? consequência. Mas aí eu vejo também, igual o senhor falou, a mãe ela faz tudo para o filho. E aí que muitas vezes nós que somos mãe temos que ver exatamente esse ponto que o senhor usou. Nós que somos mães não podemos gostar mais de um filho do que do outro. Temos que tratar com igualdade. É claro que cada um deles tem momentos na vida diferentes, pensam diferente. Eu tenho um filho de 22, uma filha de 12. É completamente diferente. Necessidades diferentes. Necessidades diferentes, mas eu jamais posso deixar ela saber que eu gosto mais dele, porque às vezes a gente tem tendência de ir mais para um lado que do outro. Não quer dizer que você gosta mais de um do que o outro. E com os meus filhos eu não gosto mais de um do que o outro, não. Eu gosto dos dois do mesmo jeito, independente da Apesar idade. de que os nossos filhos acham que a gente gosta mais de um do que do outro, Mas né? é exatamente o nível de idade. Vamos supor, meu filho fala assim, você puxa mais saco da Isabela. Eu falo assim com ele, não, eu não puxo mais saco dela. Ela é menor que você, a necessidade dela é diferente, ela é menina. Ele chega em casa, está sentado no sofá. O que eu faço? Vou lá, me deparo e dou um beijão no rosto dele. E ela lá do lado de lá. Você gosta mais dele. Aí eu tenho que falar assim, não filha, eu gosto de você também. Você, a mamãe beija todos os dias. Todos os dias à noite, a mamãe vai no seu quarto. Ora, durante a noite, a mamãe vai no seu quarto e te cobre. Mas todos esses dias o seu filho, o seu irmão não está aqui. Ele está no college. Não quer dizer que eu gosto mais dele do que você. Então eu tento explicar e com uma coisa justa. Então ela entende, mas Agora, não é fácil. o que é isso? Quando os filhos têm esse tipo de comportamento, ou quando os pais têm esse tipo de comportamento, o que significa isso? Essa história que a gente viu aqui. Tentei falar um pouco sobre isso. O que é isso? De quê? Da bênção? Não. A bênção, não há conflito na bênção. De saber quem você é. De identidade. Conflito de identidade. Por quê? Porque os pais são responsáveis por transmitir a identidade dos filhos. Entende? O pai, principalmente a figura masculina, mas não exclusivamente a masculina, também a mãe, são responsáveis por determinar a identidade do filho. Olha, tu és o meu filho amado em quem me comprazo. Tu és o meu filho amado em quem me comprazo. Isso já dá uma segurança, né? Exato. Eu sou filho de Deus, eu sou amado igual. Entende? É responsabilidade dos pais. Então Jacó, ele já tinha essa crise dentro de casa. Tanto que ele quis enganar o irmão e o pai. E conseguiu. Lógico, Ele consegue. sabia quando ele ia voltar. Só que a Quem questão... era o pai de Jacó? Isaac. Isaac estava ferrado no meio lá do filho, piloto, e a mulher que ele estava Que enganar. Só que a questão aqui é a seguinte. E Deus não deixou ainda a bênção fluir ali. Deixa. Não, E sabe é por isso quê? que é incrível. Porque Deus deixa, Deus é Deus. mas Deus não se deixa enganar. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que a gente faz, a gente colhe. Exato. Por que Deus falou para Jacó lá na hora que ele está saindo de casa, que ele tem aquele sonho? Enquanto tu não voltares para este lugar, eu não te deixarei. Ele fala isso. Deus fala, olha, Jacó,
por onde você for, eu estarei contigo. Ou seja, eu vou te proteger, eu vou te abençoar, mas você vai ter que voltar aqui. Você vai ter que se rever. Você vai ter que rever o que você Tem que fez. dar as caras. Você vai ter que Volta onde responder errou, pelo né? que você fez. E ele pagou, né? Ele pagou pela consequência, né, Thiago? O sogro dele enganou ele, deu ele uma esposa feia por troca de 7 anos de serviço. A mais velha também. É, a mais velha. Ele gostou. Caolha. Só que ela deu a mais velha. Então aqui a questão toda, gente, a questão toda é quem sou eu? A pergunta que o anjo fez para Jacó na hora que eles estão lutando. Quem é você? Qual o seu nome?